Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui assistindo mais uma aula, mais um módulo de aulas nesse programa de pós-graduação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre CNRD, especificamente sobre os planos coletivos de pagamento. Eu sou a professora Ingrid Grandini, eu sou advogada formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formei em 2021. Sou mestre em Propriedade Intelectual pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil e sou coordenadora da divisão sobre regulação da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, a nossa querida CNRD. Em outra oportunidade, a nossa conversa é sobre propriedade intelectual, a minha área de especialização acadêmica. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma área de especialização profissional, entrando mais na seara da CNRD. Com toda certeza, vocês já tiveram a oportunidade ou ainda vão ter a oportunidade de ter mais esmiuçada a atividade da CNRD no esporte, especialmente no futebol brasileiro. Outros professores incríveis também participaram desse programa de pós-graduação e puderam expressar para vocês outros temas relacionados à CNRD. Hoje a gente vai falar, como eu disse antes, sobre os planos coletivos de pagamento. E o nosso conteúdo programático é separado em 4 principais tópicos. Surgimento e regulamentação desses planos coletivos de pagamento. O trâmite processual que esses planos coletivos de pagamento seguem perante a CNRD. Vou trazer para vocês alguns números desses planos coletivos de pagamento até agora, desde que eles começaram até mais ou menos ali dezembro de 2024. E também os principais entendimentos que os painéis julgadores já tiveram referente a esses planos coletivos de pagamento, seja de forma individualizada, seja de forma inserida no plano coletivo de pagamento propriamente dito. Aqui, para ficar mais fácil, a gente vai separar os processos, na minha fala, entre processos individuais e processo coletivo. Mas entende-se o processo coletivo como o plano coletivo de pagamento. E os processos individuais como aqueles processos que não são coletivos, que são de fato processos individuais e que são remetidos para cumprimento no plano coletivo de pagamento, no processo coletivo. Mas isso a gente vai conseguir ter uma definição um pouquinho mais para frente. Vamos começar então do começo, falando sobre o surgimento dos planos coletivos de pagamento, dos processos coletivos. Bom, a CNRD, diferente de muitas câmeras arbitrais, ou de todas as câmeras arbitrais comerciais, ela tem o poder, tem a competência para analisar o cumprimento das suas decisões. Mundo afora, as câmeras arbitrais comerciais não têm esse poderio, não têm a competência de analisar o cumprimento das suas decisões. E muitas dessas decisões vão ser executadas perante a justiça comum, o que não acontece na CNRD. A CNRD ela tem a capacidade, ela tem a competência para analisar o cumprimento das suas decisões. Nessa análise de cumprimentos de decisões da CNRD, a CNRD tem alguns artifícios conferidos pelo próprio regulamento da Câmara Nacional de Resolução de Disputas para auxiliar, para impulsionar, para garantir o cumprimento das suas decisões no âmbito da CNRD. Dentre esses artifícios estão, por exemplo, a aplicação de sanções àqueles devedores que eventualmente não cumpriram as suas decisões de forma voluntária, e também temos o deferimento de parcelamento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem a aplicação de sanções como consequência do descumprimento, e nós temos o parcelamento como uma alternativa que possibilita o devedor a pagar a sua obrigação, a ter o seu pagamento da obrigação facilitado. Contudo, essas alternativas e essas aplicações de sanções, além de respeitar o interesse do credor especialmente, o credor receber aqueles valores em um tempo hábil, em um tempo razoável, ele também vai observar a proporcionalidade e a razoabilidade
do ponto de vista do devedor, o quão razoável, o quão proporcional é impor determinadas sanções ou impor determinados tipos de parcelamento àquele devedor que está buscando cumprir ou não as suas obrigações perante a CNRD. De forma sintética, porque não é o objetivo da nossa aula falar sobre a tramitação do procedimento de análise de cumprimento de decisões no âmbito da CNRD, eu trouxe aqui para vocês só para a gente ter uma ideia de como isso funciona, porque isso acaba sendo de suma importância quando a gente entra, de fato, na seara dos planos coletivos de pagamento. Então, quando uma divisão temática da CNRD, seja ela a de intermediação, a sobre intermediação, seja ela a divisão comercial ou a própria divisão sobre regulação, emitem as suas decisões, emitem as suas sentenças resolutivas de mérito, a gente tem um prazo ali de 10 dias para que haja aquele cumprimento voluntário da decisão por parte do devedor. Se isso não acontece, o credor ele vem à CNRD e acusa, dentro daquele processo, que o devedor não fez o pagamento. A partir desse momento, a divisão sobre regulação entra na seara, porque ela pega todas as decisões proferidas no âmbito da CNRD e analisa o cumprimento daquela decisão. Essa análise do descumprimento das decisões não acontece apenas nas decisões proferidas pela divisão sobre regulação. Ela acontece também relacionada às outras divisões temáticas, como eu acabei de dizer para vocês. Então, a divisão sobre intermediação emite uma decisão, a divisão comercial emite uma decisão, e essas duas decisões, a decisão dessas duas divisões também vem ser analisadas pela divisão sobre regulação, pelo painel julgador composto na divisão sobre regulação da CNRD. E aí o que acontece? O devedor vem e fala, não cumpriu, o credor vem, perdão, e fala, o meu devedor não cumpriu com a sua obrigação voluntariamente. CNRD, estou informando a você que isso não aconteceu e, por favor, aplique sanções a esse devedor até que ele pague essa obrigação. E aí, por que é essencial que o credor informe para a gente esse não cumprimento voluntário da decisão? Porque os valores que são pagos no âmbito da CNRD, o cumprimento das decisões no âmbito da CNRD, não passam necessariamente pela CNRD. Eles são feitos diretamente entre as partes. Existem casos em que o pagamento é efetuado e ninguém informa a CNRD. Então, a CNRD não toma o partido de ofício de aplicação de sanções ou coisas do tipo. Então, tem a informação sobre o descumprimento das decisões, e aí a divisão sobre regulação recebe esse processo das outras divisões ou da sua própria divisão e dá início à fase processual de análise do cumprimento das decisões. E aí, como que é esse trâmite? Primeiro, o painel composto na divisão sobre regulação concede um novo prazo para que o devedor prove o pagamento ou justifique a sua mora e apresente um plano de pagamento, sob pena de aplicação de uma primeira sanção. Depois disso, caso o devedor não prove esse pagamento, o credor vem à CNRD, informa que não houve esse pagamento, então o painel julgador pode aplicar a primeira sanção. Ele analisa os fatos, analisa o que está acontecendo no procedimento e pode aplicar a primeira sanção. Depois disso, quando ele aplica a primeira sanção, ele oportuniza mais uma vez que o devedor apresente um plano de pagamento ou prove a obrigação o pagamento daquela sua obrigação. Se mais uma vez o devedor não prova, não justifica o porquê não pagou aquela obrigação e também não apresenta uma alternativa para o pagamento, o painel julgador analisa os fatos e aplica e pode aplicar a segunda sanção. E aí lá no RCNRD a gente tem discriminado direitinho esse escalonamento de sanções e também as sanções que podem ser aplicadas a depender de quem é o devedor.
se é um intermediário, se é um atleta, se é um clube ou se é um treinador. É importante a gente frisar que em todas essas oportunidades, o devedor ele pode vir a apresentar uma proposta de pagamento daquela sua obrigação. Seja na primeira oportunidade de manifestação, seja após aplicada a primeira sanção, ou até mesmo após aplicada a segunda sanção. Por quê? Porque esse parcelamento da obrigação, né, essa proposta de parcelamento da obrigação, um deferimento de um parcelamento, ele pode, além de fazer valer, fazer ser cumprida aquela decisão, evitar ou suspender a aplicação de uma sanção. E aí quem determina a forma de pagamento não é nem o credor, nem o devedor. A CNRD, o painel julgador, analisa tanto que o credor como que o devedor disse, analisa a proposta do devedor, analisa a contraproposta ou a recusa do credor em receber aquele pagamento de forma parcelada e defere de uma forma razoável e proporcional um parcelamento a seu critério. Até 2025, essa possibilidade de parcelamento da obrigação estava prevista lá no artigo 42, parágrafo 6º dos regulamentos da CNRD até agora. A partir de 2025, essa possibilidade de parcelamento das obrigações veio prevista no artigo 59, parágrafo 2º. Mas se vocês repararem bem, eles são muito similares na sua redação. Mediante requerimento da parte e uma vez ouvido o credor, a CNRD pode deferir, a seu critério, um plano de parcelamento de eventual débito existente, a fim de evitar ou suspender a aplicação de qualquer das sanções previstas neste regulamento, respeitada a capacidade econômica daquela parte. Então isso é o que a gente tinha, é o que a gente tem de forma individualizada em cada um dos procedimentos. Só que, como eu disse para vocês, a divisão sobre regulação é competente para analisar o cumprimento das decisões proferidas também por outras divisões temáticas da CNRD. E como vocês têm conhecimento de outras aulas dadas, né, por outros professores aqui nessa pós-graduação, a gente viu que, com o passar do tempo, teve um aumento expressivo do número de casos da CNRD, do número de processos geridos, né, que participam da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que são geridos no âmbito da CNRD. E com o aumento desse número de processos, obviamente de forma proporcional, houve um aumento, um número elevado de casos e dívidas de um mesmo devedor. Quando a gente tem um aumento do número de casos, é natural que a gente pense que muitos devedores são similares. Existem muitos processos que têm como réu ou como parte que sucumbiu àquela obrigação, que sucumbiu àquele processo, similares. Então, isso gerou uma questão que ligou um alerta no próprio colegiado da CNRD sobre dinâmica de trabalho para ter uma razoabilidade, uma proporcionalidade na análise do cumprimento das decisões que envolvem esses mesmos credores, esses mesmos devedores. Diante disso, a gente tem a procura de devedores, especialmente clubes, por ferramentas centralizadoras de dívidas e a percepção de que uma análise individual do próprio painel julgador de parcelamentos se mostrou insuficiente para determinados credores em razão do que eu falei para vocês anteriormente. Aumento de casos e um número elevado de processos que tem um devedor em comum. Diante desse cenário, ali em julho de 2022, a CNRD recebeu uma solicitação de um devedor. Um devedor solicitou à CNRD a realização de reuniões com grupos diferentes de credores e que tinha como objetivo e finalidade tratar de forma coletiva a sua dívida no âmbito da CNRD.
assim nasceu a mosquinha atrás do ouvido da CNRD, falando: precisamos regulamentar a análise coletiva de parcelamentos. Precisamos regulamentar essa possibilidade de análise coletiva de parcelamentos. E o que a gente teve? A estrutura, a linha temporal que se seguiu foi a seguinte. Até o RCNRD de 2022, o que a gente tinha era o que eu comentei com vocês agora, o que eu destrinchei para vocês agora. Parcelamentos individuais. As partes de um processo apresentavam as condições que entendiam razoáveis para um parcelamento dentro do próprio procedimento e respeitando as particularidades daquele processo. Então, o devedor, muitas vezes parte do devedor, algumas partes do credor, mas na esmagadora maioria das vezes a possibilidade de parcelamento, o pedido de parcelamento vem do devedor. Então, o devedor vem à CNRD, fala: CNRD, eu quero pagar de determinada forma. A CNRD intima o credor daquele processo a se manifestar sobre aquela proposta. Aquele credor diz: aceito, não aceito, quero pagamento à vista, ou aceito um pagamento parcelado, mas que obedeça algumas outras questões. E o painel julgador, ele vem e defere ou não um parcelamento ao seu critério para aquele devedor. Só que, como eu disse também, se mostrou insuficiente, né? Foi identificada uma insuficiência dos parcelamentos individuais para o adimplemento da obrigação e para evitar a aplicação de sanções reiteradas, muitas vezes, a um mesmo devedor. Então, a partir do regulamento da CNRD de 2022, houve, além da possibilidade dos parcelamentos individuais terem sido mantidos no regulamento, houve também a possibilidade de um devedor requerer a tramitação de um processo para pagamento de um conjunto de diferentes dívidas a serem analisadas de forma coletiva. Então, o devedor, ele pede de forma apartada, abrindo um novo procedimento na CNRD, a centralização de alguns processos a seu critério, processos que ele mesmo seleciona para que sejam pagos de forma coletiva, para que sejam pagos de uma forma ordenada em um mesmo procedimento, uma centralização das suas obrigações perante a CNRD. A tramitação inicial desse tipo de processo coletivo, né, ela foi oportunizada aos devedores de uma forma sem muitas amarras, né, sem muitas obrigações daquele devedor nesse momento inicial, para que fosse dada uma liberdade maior nas propostas que ele viesse apresentar ou no seu plano de pagamento, e também para que fosse mais livre aos credores proporem, né, se manifestarem sobre aquilo que estava sendo colocado na mesa diante deles. Só que isso, assim como os parcelamentos individuais, no âmbito coletivo também se mostrou insuficiente. A gente, enquanto CNRD e painéis julgadores formados no âmbito da CNRD, especialmente no plano coletivo, começou a ter ali uma série de questões que eram muito repetitivas nos planos coletivos. Então, foi mapeado todas essas questões similares que eram levantadas por diversos credores, diversos devedores, e foi emitida a portaria CNRD número 13 de 2023. Ela foi publicada em julho de 2023 e teve como objetivo estabelecer de forma mais clara e objetiva a dinâmica de apresentação dos planos coletivos e também como se dá o processamento desses planos coletivos de pagamento. Repito, essa portaria ela surgiu diante de um mapeamento que a Secretaria da CNRD, junto com o painel julgador formado no âmbito da divisão sobre regulação, mas não só, todos os membros envolvidos na CNRD, de quais eram as questões que eram mais questionadas no âmbito desses processos, sejam eles individuais, que estavam sendo relacionados nos planos coletivos de pagamento,
seja dentro do próprio pagamento do plano coletivo, seja por meio formais de comunicação, como dúvidas através do e-mail ou telefone oficial da CNRD. O artigo 29 do RCNRD em vigor, ele vem ali na seção justamente sobre análise coletiva de pagamentos. E ele diz que qualquer jurisdicionado da CNRD, seja ele clube, seja ele intermediário, seja ele um treinador, seja ele um atleta, qualquer um dos jurisdicionados pode requerer à CNRD a instauração de procedimento para reunir a análise do cumprimento de obrigações e decisões à luz dos regulamentos da CBF por meio de plano de pagamento de dívidas em discussão ou reconhecidas em sentenças, a tramitar na forma da portaria CNRD número 13 de 2023 ou de outra que vier a substituí-la. Diferentemente dos outros regulamentos da CNRD até aqui, especialmente o de 2022, que previu a possibilidade de tramitação de um processo de análise coletiva de dívidas, o regulamento de 2025 expressamente trouxe a portaria 03 de 2023, que justamente dá as maiores diretrizes, orientações sobre o início do procedimento, como deve ser feito esse procedimento, e também como se dá o trâmite processual ao longo do momento que o procedimento é apresentado até o momento que tem-se as limitações das bases de pagamento e se dá o início dos pagamentos propriamente dito. No próximo módulo, a gente vai falar sobre a tramitação desses planos coletivos de pagamento. Como eles chegam na CNRD, o que deve embasar a apresentação deles na CNRD e também como se dá todo o trâmite até que a gente chegue a uma consolidação das bases de pagamento.